quinta etapa, graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Geografia com o professor Ronaldo Moura. Então, nessa nossa videoaula, nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 1, tá certo, pessoal? E aí a gente vai dar continuidade a partir então do tópico, a organização política do Brasil. E aí está lá no nosso livro, na página 205. Pessoal, como nós sabemos, a nossa força maior, ou seja, a Constituição Federal do Brasil, define o nosso país como uma república federativa. República porque é uma unidade, uma união constituída por entes administrativos, no caso, estados, o Distrito Federal e municípios. No caso, nós temos aí, constituindo essa república, essa unidade federativa, 26 estados, um Distrito Federal, ao todo, então, 27, e vários municípios, mais de 5 mil municípios. Uma outra coisa importante, então, pessoal, é que da junção dos estados, Distrito Federal e municípios, juntos, então, constituem a União. E aí, pessoal, vem uma curiosidade, a origem do federalismo. Por quê, pessoal? Como nós falamos, o Brasil é uma república federativa. Essa questão do federativo aí é porque os estados, o Distrito Federal, os municípios, eles têm sim autonomia entre si. Ou seja, eles podem criar suas próprias leis. Óbvio, não ferindo a Carta Maior, a Constituição Federal de 1888. Então, essa questão de autonomia aos estados, a municípios, teve origem nos Estados Unidos. Ou seja, em 4 de julho de 1776, Thomas Jefferson, ele então redigiu a famosa Declaração de Independência dos Estados Unidos, apresentando-a para os ingleses. Consequentemente, essa Declaração de Independência dos Estados Unidos foi totalmente construída sobre a óptica do iluminismo, das ideias iluministas, de luzes que pregavam principalmente liberdade, autonomia. Então, se o Brasil é uma república federativa composta por estados, o Distrito Federal, municípios, e estes têm autonomia entre si, a questão do federativo é graças ao exemplo maior dos Estados Unidos a partir de 1776. Mas os Estados Unidos, como eu disse, se influenciou, colocou em prática ideias iluministas. E aí nós podemos dizer que para a construção de uma república federativa, o maior exemplo foi do iluminista Montesquieu. Esse iluminista, lá do século XVIII, ele afirmava o seguinte, que todo governante que tendesse a ter o poder somente em suas mãos, tenderia ao quê? A abusar do poder. Não é à toa que surgiu aquele famoso ditado, quer conhecer alguém? Lhe dê poder. Lhe dê poder que você realmente desmascara as pessoas, revela quem realmente elas são. Então, Montesquieu dizia isso no século XVIII, tão atual, né? Então, pessoal, Montesquieu dizia que toda pessoa que tende a ter somente o poder em suas mãos tende a abusar do poder. Então, para não abusar do poder, esse poder absoluto deveria ser dividido em 3 partes: executivo, legislativo e judiciário. E aqui, então, eu quis trazer para vocês, nós somos uma república federativa e graças a Montesquieu, sob influência dos Estados Unidos e de Montesquieu, sim, os nossos poderes são divididos em 3 partes. Aqui está o famoso Palácio do Planalto, a sede de trabalho do presidente, representando o maior cargo do Executivo Nacional. Aqui, o Congresso Nacional, representando a Câmara e o Senado Federal, ou seja, aqui é o maior símbolo do poder legislativo no Brasil. E aqui, o prédio do Supremo Tribunal Federal, representando a maior instância da justiça brasileira. Ok, pessoal? Um outro tópico importante, elaboração das leis. No nosso livro aí na página 206. E aí, o livro de vocês, bastante questionador. Imagine o Brasil, um mundo sem leis. Pessoal, já pensou? Cidade de Picos, Piauí, Nordeste, Brasil, um mundo sem leis? Que caos não seria? Então, pessoal, as leis, elas existem, graças a Deus, para principalmente garantir os nossos direitos e apresentar os nossos deveres. Essa é a importância das leis.
Em um município, o responsável por elaborar, propor as leis é a Câmara Municipal, os vereadores. Aqui eu quis trazer para vocês acima uma imagem da Câmara dos Vereadores da cidade de Picos. E aí, no Brasil, a primeira Câmara Municipal, ela foi instalada, pessoal, aqui, ó, como vocês podem ver, ela foi instalada em 1532, bem lá no início da colonização do Brasil. Martim Afonso de Souza, assim que ele fundou a primeira vila, né, São Vicente, já instalou uma Câmara Municipal. Foi a primeira do Brasil. Cidade essa, São Vicente, que fica do lado de Santos, ali na região litorânea do estado de São Paulo. Uma outra função, pessoal, funções das câmaras municipais, além de criar leis, a questão da lei orgânica, que é organizar o convívio em sociedade, dar uma melhor qualidade de vida aos cidadãos daquela cidade, como também a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores tem a obrigação, né, de fiscalizar e aprovar as contas do Poder Executivo. Tá certo, pessoal? Já na página 207, está aí nos trazendo o Legislativo Estadual e Federal. Ou seja, pessoal, nos estados, o Poder Legislativo ele se encontra então nas famosas Assembleias Legislativas. Aqui eu quis trazer a imagem da Assembleia Legislativa do Piauí, que fica na nossa capital, Teresina. E, consequentemente, essas leis são construídas por nossos deputados estaduais. Já na esfera federal, como vocês podem ver aqui, ó, na esfera federal, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que na prática é a Câmara dos Deputados e o Senado. Tá certo, pessoal? E aí, os deputados do nosso Brasil, ele tem um mandato de 4 anos, já os senadores têm um mandato de 8 anos. Então, aí a gente percebeu quem é responsável em cada instância da União pelas criações das leis que nos garante os nossos deveres e apresentam os nossos deveres. Recapitulando então, nos municípios, câmaras municipais com seus respectivos vereadores, em âmbito estadual as assembleias legislativas e em âmbito federal o Congresso Nacional, que está aí dividido em Câmara dos Deputados e Senado. Ok, pessoal? Então aqui a gente vai então finalizando mais uma videoaula. Fiquem com Deus, bons estudos. Valeu, pessoal!